Sim. Boa noite, Potengi. Iremos iniciar os trabalhos de apresentação do Festival Cultura na Praça. Este festival, realizado pela Prefeitura Municipal de Potengi, Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei Paulo Gustavo, Governo Federal e Ministério da Cultura. Iniciando os trabalhos de hoje, nós teremos nossa programação desse dia 19 de janeiro. Nós teremos a apresentação literária com o autor e escritor Antônio Adilton. Nós teremos também Reisado de Caretas do mestre Antônio Luiz, Coco do Toré da mestra Bizunga, da comunidade Quilombola do Carcará, a grupo de dança em movimento, do projeto Chico Triunfo. Teremos também a apresentação de Jorge Neves e, para encerrar essa noite, teremos a apresentação de Pedro Anderson e Banda. Também alguns contemplados da Lei Paulo Gustavo no nosso município, no edital 003/2023, para a realização desse festival. Nós temos exposição com Nasce Brilhante, que ele virá amanhã, formação com Carmelita e Auricélia, e na fotografia Ramires Alencar. Então, para iniciar essa noite, que serão 2 noites, referente ao Festival Cultura na Praça, quero convidar o escritor, literato, o nosso escritor Antônio Adilton, para falar sobre sua obra. Gente, boa noite. Como o secretário municipal de cultura falou, eu sou Antônio Adilton, sou escritor. Também acabei me tornando compositor, por força de alguns contextos. Ao falar feito à juventude, né? Não é minha praia. Minha praia realmente, atualmente, é escrever na condição de escritor de livro. E a gente escreveu essa obra aqui, chamada O Enigma da Esfinge, um breve histórico, um elementar tratado acerca do homem ou quem somos. Bom, antes de iniciá-la, gostaria de agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, por ter me dado saúde, ter me dado essa paz e essa alegria de estar aqui com vocês. E agradecer a vocês por esse instante. Estão aqui presentes para nos prestigiar. Gostaria de agradecer a minha família, minha esposa, Daniela, que está ali, a dona Cride, a Maria Luísa, ao Atlas, seu namorado, e a todos os meus outros familiares que não puderam estar aqui presentes. Quero agradecer à Secretaria Municipal de Cultura, através do projeto lançado pelo secretário Simon, e falar sobre nossa obra. Bom, nossa obra, nós tivemos a oportunidade de fazer a apresentação dela no shopping de Juazeiro, ficou exposto. Tivemos a apresentação, foi realizado podcast aqui com a gente teve a felicidade de ser lembrado, e lá estivemos. Agradeço o pessoal. E tivemos a grande apresentação de apresentar nosso trabalho na Academia de Letras do Brasil, no Ceará, seccional Araripe. Lá quem nos levou foi o mestre professor Erivan Lucena, a quem eu sou muito grato, porque a partir dessa apresentação, dessa obra lá, muitas portas se abriram e eu me tornei mais conhecido como escritor, tendo em vista que, na verdade, eu sou funcionário público do estado de Pernambuco. Hoje sou comissário de polícia aposentado. Na ativa, a gente chama o policial civil de Pernambuco de agente de polícia. E assim eu ingressei no concurso, mas passei também por outras atividades. Desde as mais simples, menos intelectual, e as mais intelectuais.
Eu fui técnico operacional dos Correios, que é chamado TOP, e tive algumas outras profissões não tão relevantes, mas de muita importância para a sociedade, pois fui faxineiro, fui garçom, foi uma série de atividades. Trabalhei na agricultura também, conheço um pouco da dureza, do rigor que é ser agricultor e outras atividades mais. Voltando a falar do livro, me perdoe se eu tiver um lapso de memória, mas logo no começo, porque a gente vive aprendendo e morre aprendiz, sabe? Então eu costumo dizer o seguinte: a vida da gente, já que a gente trata sobre o ser humano nessa obra, e na outra, a dupla dentro da dupla do ser humano, que essa obra ela faz alusão, a gente é uma pretensão de trabalho. Então a gente vive aprendendo e morre aprendiz. Então a gente passa por fases, e a cada fase da vida da gente a gente vai adquirindo um conhecimento, um novo comportamento. Com isso a vida me trouxe a compreensão de que a gente passa por 3 escolas do saber: a escola genética, a escola do mundo e a escola universitária, começando nos jardins de infância. Recentemente, conversando com uma amiga, tia de Daniele, então ela me disse o seguinte: olha, tudo bem, fases, contexto e conjuntura. E é interessante, porque tem situação que, se você não usa do contexto, vira um pretexto. Então, dentro do contexto, e quando eu publiquei, por exemplo, eu não conhecia que eu tinha uma filha em Brasília. Acabei tomando essa notícia, ela já tem hoje 28 para 29 anos. Soube disso quando ela tinha 26 anos. Então, agradeço a essa minha filha também, a Deus ter me dado essa riqueza. Aqui tem o nome das pessoas que conviveram comigo, que eu tinha uma aproximação maior. Então eu citei todas essas pessoas. Primeiramente Deus, claro. Depois os familiares, esposa, filhos, Teto Teodoro, né, seu Zé. Da obra em si, a gente faz uma viagem num sonho de um personagem. O personagem dorme, acaba sonhando e sonhando que está tentando responder ao enigma lançado pela esfinge. Essa esfinge é uma figura mística, mítica, espiritual, nesse campo do sagrado, né? Para os gregos. E então ela tinha como proposta de vida, vamos dizer assim, fazer indagações aos passantes. Quem passava pela estrada de Tebas, na antiga Grécia, se deparava com a esfinge. A esfinge lançava o enigma, e se o perguntado respondesse, a esfinge seria destruída. E se ele não conseguisse responder, a destruída era a pessoa a quem tinha sido lançado o enigma. Essa esfinge e esse personagem que vai passar por ela é o Édipo. O Édipo é um personagem criado pelo dramaturgo, teatrólogo grego Sófocles. Sófocles foi um personagem que escreveu várias obras, participou de concurso, foi vitorioso em alguns, mas em alguns também ele foi derrotado. Escreveu acho que umas 30 peças de teatro, mais ou menos, talvez, mas em algumas ele não conseguiu êxito, mas na sua grande maioria ele conseguiu êxito. Uma dessas obras que nos inspirou é Édipo Rei. Em Édipo Rei, conta a saga desse personagem, que estaria com seu destino traçado. Para os gregos, existia a ideia do amor fati. O amor fati. O amor fati seria o destino. E cada personagem grego já teria a sua vida traçada. E Édipo não era diferente. Segundo a obra, né, Édipo Rei, o destino dele era matar seu pai, apaixonar-se por sua mãe e com ela se casar. Tentando fugir, aqui é a história de Sófocles, né, Édipo Rei. Tentando fugir desse destino, nós estudando, a gente entendeu que o destino, a gente está mais fadado à história. A cada dia que a gente, ao botar o despertador para nos acordar, embora a gente não tenha certeza que a gente vai acordar vivo, mas a gente tem a esperança e confia muito em Deus que vai acordar vivo. Mas a vida é um dom de Deus, né? Deus dá, Deus toma. Assim a gente entende. Bem,
O destino de Édipo estaria traçado e ele se depara com a esfinge, que é essa figura de asas e tem um corpo, formato, tem uma cauda. Quando ele vai se aproximar da esfinge, que a esfinge lança a pergunta, é perguntar qual o animal que pela manhã caminha com 4 patas, ao meio-dia com 2 e à tarde com 3. De pronto, Édipo respondeu ser o homem, porque ao nascer a gente engatinha, ao crescer a gente caminha sobre 2 pernas, e ao envelhecer, logicamente que tudo isso é na perspectiva grega daquele contexto de uns 500 anos antes de Cristo. A gente arruma uma bengala, um apoio, um escora, que pode ser uma pessoa, para nos auxiliar na velhice. Ele respondeu ser o homem. E a esfinge, tentando dizer para Édipo que o que ele queria saber como resposta não era apenas dizer que o homem era esse ser, mas ele queria saber o que era o ser humano, qual a essência do ser humano, qual a natureza do ser humano, quem é o ser humano. Então era isso que a esfinge tentou dizer para Édipo, mas num vacilo, vamos dizer assim, ela cai e a humanidade entende que ela foi morta, foi devorada por Édipo, ao responder do enigma. Detalhe, nesse movimento, na verdade, aqui começa a nossa história sobre responder o enigma da esfinge, um breve histórico e um elementar tratado acerca do homem ou quem somos. Porque nesse movimento, a esfinge queria justamente perguntar para Édipo isso. Édipo, tudo bem que é o homem, que pela manhã caminha com 4 patas, ao meio-dia com 2 e à tarde com 3. Mas o que é o ser humano? Então, na busca de responder a essa pergunta é que começa a nossa história. Nessa história vai ter alguns personagens, como o Sonork, que sendo pronunciado ao contrário é Cronos, o tempo. E o tempo costuma revelar. Só que para a gente ser favorecido pelo tempo e não deixar as coisas correrem ao natural, a gente às vezes pode acelerar o tempo, a gente pode retardar o tempo ou deixar o curso natural das coisas. O tempo revela. O personagem aqui vai ter um certo tempo para dizer o que é o ser humano. Porque a esfinge avisa para ele que vai se despedir, mas que o próximo encontro decifra-me ou te devoro. Ela quer saber a resposta e se despede. É quando o personagem Eparêmpeden, que é a junção do nome do Heráclito, do Parmênides, do Empédoclo e do Demócrito. Foi a forma que eu encontrei para homenagear esses pensadores. Cada um vai dar sua contribuição. O Demócrito, gente, é o grego que fala do átomo. O Heráclito é o personagem que diz que ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, porque quando a gente volta ao rio, nem ele é mais o mesmo, nem a gente. O Parmênides é o personagem grego que vai dizer que está errado, porque nada muda. Tudo o que era continua sendo. O Empédocles é quem vai fazer a junção dos 4 elementos básicos. E vai dizer, o mundo se compõe de terra, água, fogo e ar. Depois vai surgir o 5º elemento, que é o éter. Mas hoje a gente tem uma tabela periódica repleta de elementos químicos. Então entendeu-se que o universo não é composto apenas desses 4 elementos básicos. Quando eu juntei esses 4 personagens, formou o nome Eparêmpeden, Heráclito, Parmênides, Empédoclo e Demócrito. Esse personagem, ele tem uma esposa, chama Locrosócobe. A Locrosócobe também, igual ao Eparêmpeden, é uma forma que eu encontrei de homenagear os pensadores que me ajudaram a tentar solucionar esse decifra-me ou te devoro. Locrosócobe é a junção de John Locke, Sócrates, Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes.
cada um desses personagens, Sócrates é considerado pai da filosofia e os outros são chamados de contratualistas, porque eles vão ter uma perspectiva de como a humanidade vive em sociedade. Como é que a gente vive em sociedade? Para esses personagens, uma resposta jurídica filosófica: o homem vive em sociedade a partir de um grande contrato ancestral que foi feito entre nossos antepassados para permitir a gente se organizar dessa forma e se comportar também dessa maneira, com respeito pelos outros. E quando falta com desrespeito? Quando falta com desrespeito, aí vem uma punição. Às vezes alivia-se, às vezes releva, e às vezes não, porque às vezes a transgressão é tão grave que não tem como, porque a impunidade seria a base de toda a destruição da humanidade, né? A base para a corrupção e tudo mais. Então não seria interessante a gente não responsabilizar o transgressor. Esse transgressor pode ser no campo da ética, pode ser no campo da moral, pode ser no campo da religião e pode ser no campo jurídico, no campo do direito. Bom, voltando aos nossos personagens, a gente deu um sobrenome. O sobrenome de Locrosócobe e do Eparêmpede é Nitfrudar Hegel, que também foi a forma que eu encontrei de homenagear outros pensadores que me auxiliaram na busca de entender quem somos. Esses personagens são Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Charles Darwin e Hegel. Todos esses personagens me ajudaram a decifrar desse enigma, o enigma sendo decifrado. Então, esses personagens, eles estão ansiosos, esperando por a apresentação de um projeto que tem como alvo reformar a sociedade, transformar a sociedade. A base desse projeto seria a educação. A gente entendeu que a educação é um dos mecanismos de motor da transformação social. Indo mais além, a gente entendeu a partir de 21 teorias que a gente escreveu, e está para ser publicada também, se Deus nos permitir, que a educação é motor da transformação social, desde que ela seja uma educação crítica e democrática, sem perder a objetividade da educação. Porque a objetividade da educação, quem vai nos trazer esse conhecimento, eu acredito muito que ele está bastante correto, é um pensador húngaro, um economista húngaro chamado Estevão Mesaros. Ele vai dizer, a educação, e o sentido dela é o trabalho, é ocupar os postos de trabalho. Então o sentido da educação seria essa. Para a gente fazer uma sociedade bastante, vamos dizer, evoluída, uma Suíça da vida, o que quer que seja, a gente teria que ter como base essa ideia de educação, que fosse crítica, democrática, mas que não perdesse a sua objetividade. E é nesse sentido que esse projeto ansioso, que é nesse projeto esperado, melhor, está sendo aguardado por esses personagens que eu falei. Entretanto, o Eparêmpede, ele acaba saindo para comprar alimento, e é quando ele encontra a Esfinge, e a sua esposa fica assistindo o programa. E o programa vem e acontece a programação. O apresentador desse projeto sobre a educação, que se não tiver cuidado, a educação acaba se tornando a vilã e não herói. Teria que ter esse cuidado. E então o personagem Eparêmpede retorna, e ao retornar não é percebido por sua esposa. Então ele vai estudar na biblioteca que tem na casa, no espaço, vamos dizer, de salão de estudo, e se debruça sobre os livros, as enciclopédias de conhecimento, tentando decifrar o que seja o ser humano. Nisso ele dorme. Quando ele dorme, ele encontra com alguns personagens que eu citei, que eu homenageei. E esses personagens, como Jean-Jacques Rousseau, vai dizer o que é o ser humano, na perspectiva dele. E essa é a obra. Então eu agradeço bastante. Esse é mais ou menos
palavra nova, né, que a gente aprendeu com o nosso amigo Irisberto Souza, né, o spoiler, né, o resumo, um pouco do resumo. Então, é uma obra que tem sua originalidade centrada no teatrólogo grego, dramaturgo Sófocles. Ele traz esse projeto e essa ideia do decifra-me ou te devoro, para decifrar esse enigma e dizer o que é o ser humano, qual a essência do ser humano, qual é a nossa natureza. A gente entendeu que para responder a essa pergunta, e aí é onde a gente se deparou com uma grande teoria. Eu insisto em dizer, se a gente estiver correto, talvez a história vá ter que ser recontada, porque seria feita uma nova leitura das informações que a gente teve da história. Com essa nova informação, outra perspectiva se abriria para a gente contar a história, seja a história africana, asiática, a Oceania, europeia, americana, e assim a gente encerra aqui estamos encerrando. Novamente eu quero agradecer a todos vocês que estão nos prestigiando. O livro está à disposição. Hoje esse livro no mercado está disponível aqui na banca Anne. Tem a banca Anne. Está disponível também em bancas do Crato, né, perto do Bradesco, lá na Urca, perto da Urca. Ele hoje, o mercado cobra 78. Eu não sou mais, eu sou dono da ideia, mas a obra o livro já não é mais meu, não tenho mais o livro. Então um livro não me pertence, mas a ideia sim. E a ideia agora é escrever a identidade dupla do ser, que é a primeira teoria das 21 teorias, que a gente entendeu. Responder o que é o homem está na nossa 20ª teoria. Nessa 20ª teoria a gente conclui que o homem é legal, um animal legal. Então a gente, na 20ª teoria, não aqui, e aí vem, na 20ª teoria e não nessa obra, a gente diz o que é o ser humano. O ser humano é um ser animal legal. Por que faz esse sinal de tá tudo jóia? Não, gente. Porque o animal humano, ele estaria entre o direito, inclusive ser direito, e o Estado, inclusive seu Estado. Nesse meio termo ele constrói as leis. É nesse sentido que ele é legal. Mas a gente vai percorrer o campo religioso, porque a religião também vai dizer o que é o ser humano. Embora a filosofia e a ciência nos traga muitas respostas, mas ela não consegue responder a tudo. Então tem o pessoal, tem a religião que vai trazer resposta para as coisas e vai nos confortar. Porque tem coisa que, por mais científico que a gente seja, a gente não consegue dar resposta. Ali tem uma expressão do Galileu Galilei, que as coisas são fáceis de saber as verdades, mas o problema é descobrir as verdades, né? Até quando ela é descoberta. Gente, já estou me estendendo aqui, já foi dado o tempo. Eu agradeço novamente à Secretaria Municipal de Cultura de Potengi, Ceará, o secretário Simon, por ter lançado essa proposta, a gente ter sido habilitado e classificado. Agradeço a Deus novamente e a todos vocês, a dona Cride, minha mãe, Maria Luísa, minha filha, o Simon está ao lado dela, Daniele, que sem Daniele a Deus talvez não funcionasse. Bom, se fosse possível a gente poderia ficar batendo um papo aqui por muito tempo, mas seria cansativo para vocês demais, né? Então a gente agradece. Obrigado, viu, Simon? Obrigado, gente.